Você já se olhou no espelho e sentiu que não está vendo quem realmente é? Como se a imagem refletida estivesse carregada de julgamentos, cobranças e expectativas que não são suas. Como se mesmo em silêncio você estivesse se tratando com dureza, sem perceber? Esse vídeo é um convite para mudar isso. Para começar a se enxergar com mais verdade, mais respeito, mais amor. Não se trata de se convencer de algo que não sente. Se trata de lembrar o que você esqueceu sobre si mesmo. Aqui, você vai encontrar um caminho de volta para você. Um jeito mais leve e mais honesto de se olhar, de se tratar, de se reconhecer. Se algo dentro de você já cansou de lutar contra si mesmo, escreva nos comentários a frase: decido me ver com amor e verdade. Deixe isso registrado como um compromisso. Com você. Por você. Esse pode ser o primeiro passo para mudar não só o que você vê no espelho, mas tudo o que você vive a partir dele. Primeiro, pare de brigar com o espelho. Até quando você vai continuar em guerra com o seu reflexo? Quantas vezes mais vai passar diante do espelho sem se olhar de verdade? O espelho não é o inimigo. Ele apenas mostra o que está. Mas quem decide o que vê é você. E o que você vê, quase sempre, está distorcido pela voz com a qual aprendeu a se tratar. Uma voz crítica, exigente, impiedosa. Uma voz que repete julgamentos antigos, que diz que você não é suficiente, que deveria ser diferente, que precisa se parecer com alguém que não é você. Mas você não está quebrado. Você não é um erro, nem um corpo que precisa ser consertado. Você é uma história, uma trajetória, um testemunho de tudo o que já superou. E mesmo assim, continua julgando sua imagem como se o seu valor estivesse em um padrão estético. Como se sua beleza dependesse de um número, de uma comparação, de uma perfeição que nem existe. A verdade é que o problema não está no que você vê, mas em como aprendeu a olhar. Você pode mudar isso. Pode se olhar com mais compaixão. Como olharia para alguém que ama, com gentileza, com respeito, com a consciência de que seu valor vai muito além da aparência. Você não precisa gostar de tudo o que vê todos os dias, mas precisa parar de se atacar. Precisa fazer as pazes com o espelho, porque no fundo, é fazer as pazes com você mesmo. E é nesse reencontro silencioso que começa a transformação de verdade. Segunda, tire as etiquetas que colocaram em você. Você não nasceu com etiquetas. Não chegou ao mundo com um rótulo dizendo quem deveria ser ou o que podia alcançar. Alguém colocou isso em você, sem pedir, sem te conhecer de verdade. Disseram que você era difícil, fraco, lento, estranho, demais ou de menos. E você acreditou. Aceitou como se fosse verdade, como se aquelas palavras definissem quem você é. Mas não definem. As etiquetas que te deram dizem mais sobre a limitação de quem não soube te enxergar do que sobre você. Elas não descrevem sua essência, só revelam a visão curta de quem não viu além do óbvio. Você não precisa carregar isso mais. Não precisa viver tentando se encaixar em moldes que não têm nada a ver com você. As etiquetas grudam sim, e arrancá-las pode doer. Porque estão aí faz tempo, mas ainda assim, não fazem parte de quem você é. Quem você seria sem esses rótulos? Quem você seria se deixasse de acreditar em tudo o que disseram? Talvez alguém mais leve, mais livre, mais você. Tire essas etiquetas uma por uma, sem pressa, sem culpa, com coragem. Não para provar nada para ninguém, mas porque já passou da hora de se ver como realmente é, inteiro, em movimento, cheio de possibilidades. Você não veio ao mundo para se adaptar ao olhar dos outros. Veio para descobrir a própria verdade. E ela começa quando você deixa de aceitar definições que nunca te pertenceram. Terceiro, seus erros não te diminuem, te tornam real. Você errou. Sabe disso. Lembra. Carrega dentro de si como se fosse uma marca que não sai. Às vezes vira culpa. Às vezes vergonha. Às vezes só aquela sensação silenciosa de que não é bom o bastante. Mas quem foi que te ensinou que errar é fracassar? Quem te convenceu de que um erro define quem você é? Seus erros não provam que você é fraco. Provam que você tentou, que teve coragem, quem viveu. Ninguém que fez algo importante passou pela vida sem tropeçar.
Ninguém que cresceu de verdade o fez sem antes cair. Errar não te faz menos. Te faz humano, te faz real, te faz consciente. Porque quem nunca errou, provavelmente nunca se arriscou. Nunca saiu da zona de conforto. Nunca foi de verdade. O problema não está no erro. Está em se apegar a ele como se fosse tudo o que existe em você. Está em repetir a história do erro até acreditar que é só isso que tem para contar. Mas não é. Você não é o que fez de errado. Você é o que aprendeu com isso. Você é o que escolhe fazer agora, depois do erro. Perdoe a si mesmo. Pare de usar o passado como punição. Você não é mais aquela versão. Você mudou, cresceu, evoluiu, e isso já diz tudo. Seus erros não te diminuem. Te tornam real, te tornam acessível, te tornam forte, porque mesmo depois de tudo, você ainda está aqui, tentando, caminhando, aprendendo, e isso é o que importa. Quarto, você não é seu inimigo. Pare de se tratar como tal. Se alguém falasse com você da mesma forma que você fala consigo mesmo, você aceitaria? Se alguém te criticasse com a mesma dureza que você se critica em silêncio, você toleraria? Mas quando vem de você normaliza, justifica, como se machucar fosse necessário para evoluir. Você confundiu autocrítica com crescimento. Acreditou que só vai melhorar se pressionar, se cobrar, se punir. Mas não é assim que se constrói uma vida saudável. Você não cresce se atacando. Você cresce se compreendendo, se respeitando, se acolhendo. Você não é seu inimigo, mas muitas vezes age como se fosse. Se trata com dureza, se desvaloriza, se diminui. Repete frases duras que talvez nem tenham começado com você, mas que se tornaram parte do seu diálogo interno. E cada vez que faz isso, reforça uma visão distorcida de si mesmo. Você pode mudar isso. Pode começar a falar consigo como falaria com alguém que ama. Com mais paciência, com mais cuidado, com mais humanidade. Pode se corrigir sem se destruir. Pode se desafiar sem se machucar. Falar consigo mesmo com respeito não é fraqueza. É maturidade, é força emocional. É saber que você também merece o cuidado que oferece aos outros. Pare de repetir as críticas mais cruéis. Comece a construir uma nova conversa dentro de você, uma que te leve para frente, uma que te ajude a crescer sem se perder. Porque quando você deixa de ser seu inimigo, você se torna seu maior aliado, e tudo começa a mudar. 5. Pare de se medir pela régua dos outros. Você não começou do mesmo lugar que ninguém. Sua história é única. Suas dores, seus tempos, suas vitórias e derrotas, tudo tem um contexto que só você viveu. Então por que ainda insiste em se comparar? Por que se cobra por não estar onde os outros estão? Por que se julga com base em padrões que nem são seus? A comparação constante é exaustiva. Faz você duvidar de si mesmo, mesmo quando está avançando. Faz você diminuir suas conquistas, ignorar seu progresso, esquecer o quanto já superou. Porque enquanto olha para fora tentando se medir, vai perdendo a conexão com o que realmente importa, o seu caminho. Não existe um tempo certo para tudo. Não existe um modelo único de sucesso. Existem processos diferentes, e todos têm valor, inclusive o seu. Se medir pela régua dos outros é uma forma sutil de autoabandono. É dizer a si mesmo que o que você é não é o bastante, mas é. Você é o bastante. Só precisa parar de olhar para o lado e começar a olhar para dentro. Você não veio para competir. Veio para crescer, para viver de um jeito que faça sentido para você, para construir sua própria trajetória com liberdade, com verdade, com coragem. Respeite o seu ritmo, honre o que já viveu, valorize o que já conquistou, mesmo que ninguém aplauda, porque cada passo que você dá, mesmo que lento, é seu, e isso basta. Quando você para de se medir pelos outros, começa a enxergar a si mesmo com mais clareza, com mais gentileza e com mais paz. 6. Pare de atuar, não precisa mais disso. Você se acostumou a se moldar, a se adaptar, a mostrar só partes de quem é para agradar, para evitar conflito, para ser aceito. No começo parecia funcionar, parecia mais fácil, mas agora pesa. Você sente que não está inteiro nas conversas, que muitas vezes diz o que esperam ouvir,
não o que realmente pensa, que reage para manter a harmonia, mas se desconecta de si mesmo no processo. Atuar cansa, silencia, apaga. Você começa a esquecer quem é de verdade, começa a viver no automático, a se proteger tanto que já nem sabe mais do que ou de quem. E o pior, começa a acreditar que se mostrar de verdade não é seguro, que ser você pode afastar, que ser inteiro é demais para os outros. Mas ser você nunca foi o problema. Fingir ser outra pessoa é que te esgota, te tira energia, te distancia de conexões reais, porque só quando você se mostra de verdade, as pessoas certas te reconhecem. Só quando você abaixa as defesas, pode respirar com leveza. Você não precisa continuar atuando, não precisa manter uma versão editada de si para ser amado, respeitado ou aceito. O que é verdadeiro sempre encontra um lugar, e o que não encontra, talvez nunca fosse para ser. Ser autêntico não é sobre gritar quem você é sobre parar de esconder, parar de se podar, parar de colocar máscaras para se proteger de rejeições que nem sempre vão acontecer. Pare de atuar. Dê um passo em direção à sua verdade, mesmo que ela ainda esteja frágil, mesmo que você não saiba exatamente como mostrar, porque só quem tem coragem de ser de verdade encontra uma vida que também é de verdade. 7. Olhe para si como uma joia preciosa. Pensa nas coisas que você cuida com carinho, algo que te deram com amor, algo que tem valor emocional, algo que você não deixaria nas mãos de qualquer um. Você protege, guarda, respeita. Agora pense, quando foi a última vez que você se olhou assim? Quando foi a última vez que se tratou como algo valioso, único, insubstituível? Você aprendeu a olhar para si procurando defeitos, a se criticar no espelho, a se comparar, a achar que só teria valor se mudasse, se encaixasse, se tornasse alguém mais aceitável. Mas isso não é respeito, isso é condicionamento. É um olhar distorcido, herdado, repetido. Você é valioso do jeito que é, não porque é perfeito, mas porque é único. Porque só você viveu o que viveu, só você sente como sente. Só você carrega a combinação exata da sua história, das suas marcas, das suas escolhas. E isso é raro. Olhe para si com mais gentileza, com mais reverência, como quem segura algo frágil, mas poderoso. Cuide do seu corpo, da sua mente, da sua energia, não por obrigação, mas porque você merece. E o que merece ser cuidado, precisa ser reconhecido. Trate-se com o mesmo respeito que você oferece a quem ama. Fale consigo com calma. Escolha ambientes onde sua luz não precise ser diminuída para caber. Não se entregue a qualquer um. Não se venda por migalhas. Você não é um rascunho. Você é uma joia, e joias não se escondem, não se explicam, não se justificam. Quando você começa a se tratar com esse nível de valor, o mundo sente, as pessoas sentem, as suas escolhas mudam, e aos poucos, sua vida inteira começa a refletir o quanto você entendeu o que sempre foi precioso. 8. Pare de esconder a sua luz. Você aprendeu a se conter, a não mostrar demais, a diminuir o brilho para não chamar atenção, para não incomodar, para não parecer arrogante. E aos poucos, esse cuidado virou hábito, um jeito silencioso de se proteger, de evitar o olhar dos outros, de não correr o risco de ser criticado. Mas esconder a sua luz não te protege, te apaga, te distancia da sua verdade. E quando você se esconde, o mundo perde algo que só você poderia oferecer. Porque a sua luz, essa forma única de sentir, de pensar, de criar, não, é um exagero, é um presente. Você não foi feito para viver disfarçado, nem para se encaixar em moldes pequenos. Foi feito para expressar o que há de mais verdadeiro em você. E sim, talvez nem todos entendam, talvez algumas pessoas se afastem, mas quem é verdadeiro se aproxima quando você também é. Mostrar sua luz não é sobre ser o centro, é sobre ocupar o seu lugar com dignidade, sem medo, sem vergonha, sem se diminuir. É sobre aceitar que não precisa mais pedir permissão para ser quem é, e que esconder a sua essência não é humildade, é desperdício.
A sua luz pode incomodar quem ainda não descobriu a própria. E tudo bem. Você não é responsável pelo desconforto dos outros. É responsável por ser fiel ao que você carrega, ao que pulsa aí dentro, ao que nasceu para compartilhar. Pare de esconder. Permita-se aparecer, mesmo que tremendo, mesmo que inseguro. Porque toda vez que você se mostra, algo em você se fortalece, algo em você respira mais livre. E é nesse espaço que sua vida começa a fazer mais sentido. 9. Tudo muda quando você decide mudar. Você pode esperar que o tempo resolva, que as pessoas mudem, que a vida melhore por conta própria. Pode continuar empurrando os dias, torcendo para que algo lá fora te salve, te liberte, te transforme. Mas a verdade é simples. Nada muda de verdade, até que você mude. A mudança real não começa com um milagre externo, começa com uma escolha interna. Um momento silencioso em que você olha para si e diz: chega, assim não dá mais. Não precisa ser dramático, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Uma decisão íntima, quase invisível aos olhos dos outros, mas que dentro de você representa um ponto de virada. Mudar não é fácil, exige coragem, exige abrir mão de desculpas antigas, de versões de si mesmo que você construiu para sobreviver, mas que hoje já não fazem mais sentido. Mudar exige renúncia, mas também entrega e liberdade, porque quando você decide mudar, começa a assumir a autoria da própria vida. Você não precisa de todas as respostas, nem de garantias. Precisa de um passo, um gesto, uma escolha diferente da que faria ontem. E isso já é o início de uma nova história. Não espere as condições perfeitas. Elas raramente chegam. O que você tem é agora. E é suficiente para começar. A transformação não acontece de uma vez. Acontece em pequenos atos repetidos com intenção. Tudo muda quando você decide mudar. Porque o mundo ao seu redor é um reflexo do que você acredita, do que você permite, do que você constrói. Quando você muda por dentro, sua energia muda. Suas ações mudam. Suas relações mudam. E com o tempo, sua realidade muda também. O poder está em você. Sempre esteve. Só faltava decidir usá-lo. 10. Lembre-se da criança que você foi. Antes das cobranças, antes da comparação, antes do medo de errar. Existiu uma criança curiosa, leve, espontânea, que ria alto, que criava mundos com a imaginação, que não tinha vergonha de ser quem era, que se olhava no espelho sem julgamento, sem crítica, sem pressa de crescer. Essa criança ainda está aí dentro. Não desapareceu. Só foi ficando em silêncio, escondida debaixo de camadas de exigência, de responsabilidades, de feridas que a vida foi deixando pelo caminho. Mas ela continua esperando que você volte, que você lembre, que você se reconecte com o que é mais puro em você. Lembrar da criança que você foi não é nostalgia, é reconexão. É entender que muita da sua força está nas coisas que você esqueceu, na capacidade de se encantar com o simples, de acreditar em si mesmo sem precisar de permissão, de cair e levantar sem drama. Você cresceu, e tudo bem, mas crescer não deveria significar se desconectar da sua essência. Pelo contrário, crescer deveria ser sobre proteger essa essência, expandi-la, dar espaço para que ela viva num corpo adulto, com escolhas conscientes, mas com o mesmo coração leve de antes. Se pergunte, o que aquela criança sonhava? O que ela precisava ouvir? O que ela queria ser antes de começarem a dizer quem ela deveria ser? Talvez esteja na hora de escutá-la, de acolhê-la, de ser o adulto que ela merecia ter por perto. Porque quando você se lembra da criança que foi, você começa a se tratar com mais gentileza, com mais paciência, com mais presença, e no fundo, é isso que você sempre precisou. Lembrar não é voltar ao passado, é resgatar o que há de mais verdadeiro em você. É um reencontro, e às vezes, esse reencontro muda tudo. Às vezes, o que precisa mudar não é o mundo ao seu redor, é a forma como você se vê. Porque quando você se trata com mais respeito, com mais paciência, com mais verdade, tudo à sua volta começa a refletir essa nova versão.
Se esse vídeo tocou algo em você, não ignore. Volte a ele sempre que esquecer quem você é. Deixe que essas palavras te lembrem do seu valor, da sua essência, da sua força. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, de cura e de reconexão, esse canal é o seu lugar. Aqui, a transformação começa de dentro para fora com calma, com profundidade e com consciência. Se ainda não se inscreveu, aproveite e faça isso agora. E fique por perto, porque o mais importante não é mudar tudo de uma vez, é continuar voltando para si, um passo de cada vez.